Agora vamos falar do Flamengo, virando a página aqui no Bate Pronto. Você vai deixando o seu like, participando através das redes sociais, @JovemPan-Esportes. Detalhe curioso no Flamengo do Felipe Luiz, porque logo após a final da Copa do Brasil, ele elogiou o Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, por mostrar ao Brasil que é possível sim jogar com linha de 3 zagueiros e ter um time ofensivo. E o detalhe é o seguinte, justamente na final da Copa do Brasil, no segundo tempo, em que o Flamengo atuou com 3 zagueiros, o Flamengo teve um futebol ofensivo, foi para frente, finalizou 19 vezes, sendo que 13 dessas 19 finalizações aconteceram no segundo tempo, quando o time jogava com os 3 zagueiros, quando o time ficou com essa formação de 3 zagueiros, chegou a um golaço lá do Gonzalo Plata, inclusive. Na vitória por 1-0 para cima do Atlético Mineiro pelo Brasileirão, o Flamengo também começou com 3 zagueiros e finalizou 25 vezes. Contra o Cuiabá, o Flamengo também voltou a jogar com 3 zagueiros, com o Alexandro nessa primeira linha, de 3 homens atrás, e terminou o jogo com cerca de 19 finalizações. Então, assim, o Flamengo do Felipe Luiz encontrando novas alternativas. Ele é um cara inteligente, estudioso, vampeta. E o Flamengo com 3 zagueiros, desde a final ali da Copa do Brasil, ele fez o elogio ao Gabriel Milito, mas também trouxe para o time dele, essa novidade, digamos assim, dentro do Flamengo, a linha com 3 defensores, que para muitos aqui no futebol brasileiro é aquela coisa, vai jogar com 3 zagueiros, vai recuar, o time não vai jogar o futebol que se espera do meio para frente. E o Felipe Luiz provando que é possível jogar com linha de 3 e, ao mesmo tempo, ser ofensivo e criar oportunidades de gol. Se eu não me engano, aqui no futebol brasileiro, o pessoal não aceita muito isso não, Desde a Copa de 90, quando o Brasil joga com 3 zagueiros, eliminado para a Argentina, que Maradona celebrando todo mundo, rola pro Canija, que o Lazzaroni foi crucificado, Então carregou muito isso aqui dentro do futebol brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, o único time que consegue um tricampeonato seguido, que é o São Paulo, joga com 3 zagueiros. Na época jogava com 3 zagueiros, Sim. Muricy Ramalho, Muricy, quer dizer, tem uma desconfiança ainda muito aqui no... A seleção que você conquistou o peito... 3 zagueiros. Então ainda há uma desconfiança muito grande, que fala, mas 3 zagueiros, principalmente comigo com o Flamengo, que pode atacar, jogar um futebol bonito, mas os resultados estão vindo, O Felipe Luiz conquista a Copa do Brasil e vem fazendo aí, faltando aí 4 rodadas, vai se segurando ali, O Milito gosta disso, de botar esses 3 zagueiros lá. Mas e ele tem essa experiência, ele trabalhou no Chelsea, jogou com o Simeone, então ele aprendeu muita coisa com vários treinadores ao longo da sua carreira. E nada contra, 3 zagueiros, enfim, acho que cada time vai formando ali um esquema tático, cada técnico vai vendo aquilo que funciona. Mas está sendo elogiado e está sendo destacado porque vem dando resultado. Porque se não tivesse dando resultado, a gente estaria aqui ouvindo o Rodrigo Viga pilhado. Não, porque o Flamengo tem que jogar pra frente, tem que jogar sem medo, larga essa história de 3 zagueiros. É ou não é? É o resultado que dita se o esquema tático é bom ou não, ainda mais nessa história de 3 zagueiros. E o Flamengo realmente tem esse DNA ofensivo, não é, Vanderlei? Mas para colocar água para estragar um pouco, Ei, vim aqui só para aplaudir o Felipe Luiz. Olha lá. Mas é verdade. Lá vem. Vim aqui só para... Nada, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, claro. Mas, veja, chuta bastante, mas faz poucos gols. Então, você pode destacar aí a falta de eficiência. Só isso. Chuta bastante, chutou um caminhão de vezes aí, mas fez poucos gols. Mas é melhor assim? Eu acho que é melhor assim. Claro, o futebol fica melhor, fica mais vistoso, mais bonito. Ver um time ofensivo é muito bacana. Eu acho ótimo, tá ótimo. Agora, tem esse ponto. Precisa transformar em gols. Se possível, transformar em gols. Mas é bom. É bom ver um time indo para frente, a torcida gosta disso. Aqueles que pediam um time mais agressivo estão satisfeitos com o que está acontecendo. E é isso, exatamente isso. E a falta de eficiência realmente chama atenção, porque o Flamengo soma 173 finalizações nos 11 jogos de Felipe Luiz no comando, mas apenas 15 gols marcados, segundo os dados do Footstats. São 67 finalizações certas. Portanto, a equipe tem média de 15,72 finalizações por jogo, mas de 173 finalizações,
em 11 jogos, apenas 15 gols marcados. A gente fala apenas 15 gols marcados, assim, dentro volume, daquilo que se espera do Flamengo. Pelo volume, né? Tá certo? Sim. Atenção, chutou 50 vezes, fez 15 gols. Poxa, que bom, né? Mas não é bem isso. Chutou bastante e fez um número que não é tão entusiasmante em relação ao número de chutes. Só isso, mas é bom. É bom isso? Claro que é ótimo. Agora, eu já vi muitos técnicos caírem com seus times finalizando para valer. Vou dar um exemplo aqui que não saiu da minha cabeça até agora. O Fernando Diniz, quando ele caiu no Fluminense... Contra o CSA, né? Com o CSA, o time chutou 33 vezes. 33 vezes, foi demitido depois. Então, quer dizer, ele levou o time perto do gol adversário. E aí não teve eficiência para colocar... o time não teve eficiência para colocar a bola dentro do gol. E o técnico caiu. É isso. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado tá aí, o Flamengo do Felipe Luiz com 3 zagueiros, mas provando que você pode jogar com linha de 3 e ao mesmo tempo ser ofensivo. O Vampeta lembrou do São Paulo, tricampeão brasileiro, o único tricampeão brasileiro. O Cruzeiro se aproximou daquele São Paulo porque ganhou 2 títulos, né? Ganhou 2 títulos, assim, incontestáveis, aquele Cruzeiro. E agora tem o Palmeiras que pode chegar a essa marca. Mas no momento, só o São Paulo, tricampeão brasileiro, jogando no sistema de 3 zagueiros, que tinha Miranda, tinha Alex, né? E tinha também André Dias, que depois foi jogar no futebol italiano que popularizou essa linha de 3, não é, Bruno Prado? Sim, tem muito time italiano na história com linha de 3. O São Paulo jogou nesse período muitas vezes assim, e até trocando, né? Quando ganhou o Mundial em 2005 era Fabão, Lugano e Ed Carlos. Depois veio o Miranda, veio o André, veio o Breno da base, né? Teve um momento com o Breno, ele foi vendido para o Bayern de Munique, o Alex Silva, e a seleção no Penta com o Lúcio Edmilson e Roque Júnior. Depende muito do elenco, o sistema que você escolhe depende muito do que você tem à disposição. O Flamengo, ele pode usar 3 zagueiros, até porque ele tem um ala como Wesley. Ele pode não ter jogadores que pontas em algum momento, ele quer usar 2 atacantes mais por dentro, ele mete 3 zagueiros e faz com que os alas façam o trabalho ali de linha de fundo. A seleção de 2002, ela tinha Cafu e Roberto Carlos, 2 laterais muito agressivos, então os 2 jogavam ali como alas e também você dava liberdade para Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo jogarem todos ali por dentro, assim, mais próximos uns dos outros. Então depende, o sistema depende dos jogadores que você tem à disposição, depende da proposta para o jogo ali que você vai executar. Se um time é ofensivo ou defensivo, não é exatamente pelo sistema que você vai analisar. Você tem que analisar, é um time que gosta de ter a bola ou não? É um time que marca mais adiantado ou marca mais no seu campo? É um time que gosta de usar mais os contra-ataques? É um time que gosta mais de trocar passes? Pressiona o adversário lá em cima ou não? Tem várias coisas para você observar. E o esquema 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 é mais para você tentar achar um sistema que encaixe melhor as peças do que você tem à disposição, de acordo com a característica dos jogadores. Esse time do Flamengo do Felipe Luiz, ele tem uma característica de tentar marcar pressão, tentar até onde conseguir marcar mais adiantado, roubar a bola muito rápido. Esse time tem essa proposta, nem é um time que se preocupa em trocar muitos passes, é um time que, quando rouba a bola, tenta chegar mais rápido no gol do adversário. Então ele tem essas características, independente se ele vai usar 3 zagueiros ou não. Já usou, na maioria dos jogos até usou 2 zagueiros, até pela ideia de jogar com a marcação bem adiantada e tentar pressionar no campo do adversário. Ele tem o Léo Ortiz como um dos zagueiros, porque ele tem um bom passe, ele vai jogar... com o time adiantado ele vai jogar mais na frente. Então depende muito dessas características. E claro, o que você falou é uma realidade. O resultado manda em tudo. Se o time está ganhando, vão achar tudo maravilhoso. Se não está ganhando, vão achar defeito em qualquer coisa. E o time, por enquanto, está ganhando e realmente joga bem. O Felipe tem um bom início de trabalho. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando do Flamengo. Bora ouvir o Felipe Luiz sobre esse assunto, porque apesar da quantidade de chances que o Flamengo vem produzindo, 173 finalizações em 11 jogos, a conversão dessas chances tem sido debate, tem sido assunto pelos lados da Gávea, e o Felipe Luiz tem sido muito questionado. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Todas as coletivas a gente bate nesse assunto do gol, né? É um assunto
assim, delicado, porque da minha parte, na parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. O Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol. Então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente e às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Tá aí a palavra do Filipe Luís. Lembrando até, vai ser assunto no programa de hoje ainda, o Guardiola já chegou a escalar o Manchester City com 4 zagueiros. E o Manchester City é o time mais vertical do mundo, para muitos o que pratica o melhor futebol do planeta. E o próprio Guardiola já deu até uma entrevista falando sobre isso. E essa questão dos gols perdidos no Flamengo já não vem de hoje, já há muito tempo. Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Vitor Pereira, Tite, quando tinha o Pedro, o Gabigol, enfim, gols perdidos o Flamengo tem e não é de hoje. Pela qualidade do elenco. Então, assim, claro que você pode questionar, mas gols perdidos o Flamengo já sofre com isso há muito tempo. E algo que o Guardiola disse numa entrevista e faz sentido é que ele, como técnico, ele potencializa os jogadores e, de alguma forma, ele pode deixar o jogador na cara do gol. Agora, o que o jogador faz na cara do gol, aí já não é problema dele, é tomada de decisão. Tomada de decisão, o técnico não mexe em tomada de decisão. Não é uma coisa nova. O João Avelino, que não tem o status, né? Do Guardiola, foi um personagem assim importante, conhecido no futebol brasileiro, mas, na verdade, João Avelino já falava isso. O treinador tem que levar o time dele perto do gol adversário. Só isso. Se ele conseguir, com talento, com esquemas ótimos, perto do gol adversário. Dali para frente é o jogador. A gente está vendo cada jogador maravilhoso, é importante, perdendo gols. O Vini é um caso. Falta qualidade, o Vini? Não falta. E tem perdido gols. E outros, você pode citar outros aí. Chega pertinho do gol e não faz. Então é exatamente isso. Quer dizer, o Filipe Luís, tão badalado, porque ele é um boa cabeça, né? Sem dúvida tem, acabou de falar isso. A parte dele é levar o time perto do gol adversário. Dali para frente é o jogador. É perfeito, é isso aí. Pedro, acho que tem até um número, eu estava pegando, eu tinha mais ou menos na cabeça, peguei o número que acho que explica um pouco isso, não é só isso, mas explica. A artilharia do Flamengo no ano, 2024. Pedro, 30 gols. O artilheiro que se machucou, não joga, mas ele tinha 43 jogos, 30 gols. Esse foi o ano do Pedro. O segundo é o Arrascaeta, com 10. Então já tem uma diferença enorme. O Bruno Henrique fez 8 e o Gabigol fez 7. Esses são os principais artilheiros. Mas aí dá para usar Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Arrascaeta 10 gols, Bruno Henrique 8, Gabigol 7 esse ano. Você compara, por exemplo, com o tão lembrado e falado ano de 2019. Em 2019, o Gabigol, que esse ano tem 7 gols, fez 43. O Bruno Henrique, que fez 8 gols esse ano, em 2019 ele fez 35. Nossa. E o Arrascaeta, que esse ano fez 10, fez 18 em 2019. Então, você vê que tem a ver também com uma queda desses jogadores, né? Esses jogadores que são importantes na história do Flamengo. Pegou outro ano aqui, ó, 2021. Que 2020 até foi um ano atípico, que teve jogo da pandemia parado. Então, em 21, o Gabigol fez 34 gols no ano. O Bruno Henrique fez 20. Aí você teve até o Michael no ano especial dele, fez 19. E o próprio Pedro fez 18. Agora fez 30. Então, assim, o único que agora o Arrascaeta chegou em 2 dígitos no fim do ano, a 10.
Mas o ano inteiro foi só o Pedro com 2 dígitos, chegou a 30 gols. Nos outros anos você tinha sempre ali 4 jogadores, pelo menos, com 2 dígitos, com mais de 10, pelo menos. Então, essa mudança também, o Bruno Henrique caiu por lesão, por idade, o Gabigol caiu, Arrascaeta também com muitas lesões. Então, isso acho que ajuda a explicar também porque o Flamengo hoje tem mais dificuldade para fazer gol.